Será contratado pelo interventor e o início, código. Se não terminar... Aí, não, tudo bem. A chave eleita assume o compromisso da sequência, correto? Ótimo. Tá. O outro item com relação ao depósito dos recursos, eu acho que não houve acordo, né? Com relação a Os isso. valores pagos em atraso. Sim, do regimento interno. Para a gente aferir a lista que a gente tem que apresentar para as chapas, é uma previsão regimental. E é esse o critério que a gente tem que pontuar aqui. O regimento interno prevê uma coisa, o Código Civil outra. Os autores estão propondo que siga o Código Civil, ou seja, só quem tiver com a quitação. Os requeridos estão propondo que não, que se siga o regimento interno e faculte a participação de quem já houver pago 2/3 dessa dívida. O argumento dos autores é que, quando isso foi aprovado, foi por uma minoria e isso se verifica através das atas. Isso eu já verifiquei, realmente é assim. Não sei como eram feitas as assembleias antes e tal, só que essa ata não foi questionada lá, só que hoje ela está refletindo aqui. Então, que posição adotar aí? Isso aí vai ser objeto de decisão do juiz. Então, pronto. Excelência, eu acho que esse ponto aí é ponto de divergência, mas o que está na minuta aqui é outra coisa. O depósito dos valores atrasados que vão ser acostados para aqueles que estão inadimplentes, para ser preservados para a próxima gestão. Foi isso. Mas entendi. Vai ficar, vai passar uma gestão. Normal, não tem como eu fazer essa segregação. De qualquer forma, não vai sair o nosso custo entrando a intervenção, a auditoria, né? Nós não vamos ter um custo mensal muito diferente do que a gente vem praticando. Né? Então, eu acho que isso não vai ser problema. Isso não vai ser ponto de divergência. Com certeza. E o último item do acordo seria o... Não, tem mais dois, né? Pois é, o último item que não houve acordo seria... O 55, e aí tem o pedido da manutenção das áreas comuns, que até foi colocado aqui por um dos moradores. Eu entendo essa angústia deles que ficam em cima da gente, que é essa questão que todos os dois grupos estão pedindo, que a gente seja autorizado a fazer a manutenção que garanta acessibilidade e segurança de algumas áreas, lotes que estão com escorpião, cobra, bloquete. Com relação a isso, acho que já houve manifestação do Ministério Público dos Autos, não sei se sim, houve. Não houve apreciação do juízo. Também não tem divergência, não sei. Tem que ver a posição que o doutor Maroja vai adotar, mas realmente ele ainda não se pronunciou sobre isso no processo. Então, são 7 propostas. Desculpe, nós... ele está falando mais uma, a 8ª, que seria a suspensão da CP por 180 dias. Da ação civil pública que os autores estão propondo. Eu não concordo com isso, não. Não foi... Fui apresentar o senhor falando pelos autores, mas eu levantei. Mas atendendo a solicitação, inclusive, de um condômino que não é autor. Mas eu estou defendendo esse interesse, como é uma audiência de conciliação, está colocado. Mas não vamos bater martelo, fica a critério aí das partes. Só lançou para discussão mesmo, né? Tem mais um ponto que foi colocado por um dos condôminos, se não me falha a memória, é o artigo 57 do regimento interno. 4 do cônjuge. Tá, é verdade. 54, mas isso não foi proposta tão que trouxe ridículo a requerida. quanto ao artigo 55. Então eu já percebi que talvez os pontos de divergência são os 3 acordos, que as partes não chegam ao consenso. Que seria essa questão dos artigos 55. Aí é com o juiz. De taquete, são os 3 artigos realmente. Então, basicamente, qual é o terceiro? Manifestação do Ministério Público. Inconstitucionalidade do 55, aquele de taquites, né, para poder... E esse agora do cônjuge. São 3 artigos que... Não, então, o que a gente está... São os 3 pontos de divergência. Então, são os 3 pontos de divergência. Então, basicamente, com relação ao acordo feito entre as partes, o Ministério Público está de acordo, né, naquilo que não houve divergência, e restou basicamente para manifestar com relação à suspensão ou não da ação civil pública, em relação ao qual o Ministério Público não concorda com a suspensão, porque entende que no bojo da ação civil pública são discutidas diversas questões e que estão intrinsecamente ligadas até à própria possibilidade de regularização do condomínio, e que, se é isso que os senhores buscam aqui, acho que é contraditório em relação ao que se discute. Nós, inclusive, retiramos, foi retirada a proposta, porque a parte já não concordou. Ok. E a última, com relação à inclusão, a possibilidade ou não de participação dos autores no pleito,
o Ministério Público entende que, não, que apesar disso ter sido posto, deixa eu reformular, que as questões administrativas do condomínio estão postas em juízo, então que o doutor Maroja tem competência para dispor sobre elas. Por outro lado, o Ministério Público entende que, se for discutir especificamente esse item do regimento, abre-se espaço para discutir diversos outros. Então, eu entendo razoável que não haja disposição sobre isso, que as eleições sejam realizadas sem a discussão desse artigo, e que isso seja feito na próxima Assembleia, que vai ser realizada, e que os condomínios E os outros artigos, doutora, do regimento, que é o 54, salvo engano. Mas veja, o que ela propôs é que seja... Foi sobre a inclusão ou não. Não, mas a proposta do Ministério Público é acatar com o regimento interno, então ela já está acatando com tudo, não é? Sim. E a Constituição dos três artigos. Que essa discussão seja feita com a nova diretoria. Ok, já é dia 30. Bom, eu quero antes de fazer a decisão, fazer alguns esclarecimentos aqui. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que eu tanto concordo com quem disse que a intervenção foi uma solução horrível, como quem disse que foi uma solução boa. Foi uma solução horrível pelo seguinte: quando é necessário se realizar uma intervenção, e eu quero também esclarecer, aliás, antes de falar nisso, eu quero esclarecer o seguinte: essa intervenção não foi determinada por um capricho do juízo, não é porque eu quis fazer uma intervenção, porque eu tenho veleidade de interventor, de qualquer coisa desse sentido. Muito pelo contrário, eu tenho vamos dizer, uma inclinação ideológica e, por força de ofício, pela democracia, porque nós vivemos, bem ou mal, né, questionável ou não, numa ordem democrática, e eu sou pago pelos senhores para cumprir a Constituição, e a nossa Constituição ela é democrática. Mas há também a previsão da possibilidade da intervenção, né? E por que ela é ruim? Né? Porque a necessidade de uma intervenção, ela denuncia alguma coisa que está desequilibrada, alguma coisa que está errada, e houve uma série de manifestações aqui que corroboraram isso. Né? Então, bem ou mal, há no mínimo indícios de que o condomínio em que os senhores residem e que eu reitero, eu creio que seja constituído em sua absoluta maioria, né, de pessoas de bem, de pessoas honestas, mas que essas instituições estariam sendo utilizadas para a prática de crimes, né, para devastação ambiental, para a utilização indevida dos recursos dos senhores, né, e foi isso que motivou a intervenção, não por iniciativa do juízo, mas por iniciativa de um grupo de moradores que não necessariamente estão confrontando com os demais moradores ou estão chamando os outros moradores de desonestos ou qualquer coisa do tipo. Eles estão exercendo um direito que a Constituição consagra para eles, que é o direito de ação. Então, eu quero enfatizar essa questão do direito de ação, porque isso diz respeito à decisão que eu vou tomar daqui a pouco também. Então, assim, eu quero que vocês saibam que não há qualquer prazer do juiz em fazer uma intervenção, muito pelo contrário, né? Isso foi uma demanda posta nos autos e que, inclusive, os senhores devem estar cientes que foi rediscutida em impugnação via agravo de instrumento no tribunal e confirmada. Né? Ou seja, o Tribunal de Justiça, né, eu poderia até estar errado na minha decisão, né, e normalmente nós somos humanos, podemos errar, mas o Tribunal de Justiça, que dá a palavra final, né, sobre essas questões, ele corroborou a necessidade da intervenção. Então, assim, ela é ruim porque denuncia efetivamente essa talvez alteração, essa necessidade de se intervir numa situação que está incômoda ou está denunciando ilegalidades, né? Mas é boa porque ela permite descortinar exatamente o que é que está errado, o que é que tem que ser corrigido.
E esse é efetivamente o propósito da intervenção. É restaurar a legalidade, né, que eu acho que é, na verdade, uma intenção de todos os senhores, e naturalmente minha também. Quero deixar claro que eu não tenho, a priori, uma antipatia por regularização, muito pelo contrário, né, a ideia de se regularizar alguma coisa é de trazer algo que está à margem da lei para a legalidade. Eu sou um juiz, eu tenho um compromisso com a legalidade e é óbvio que eu vou ser sempre simpático a uma situação de legalidade, né? Então, o que se tiver de esforços tendentes à obtenção dessa legalidade, é claro que eu tenho um dever de ofício digamos assim, aplaudi-lo, de colaborar com ele, né? E nesse viés, eu acho até que a ideia da intervenção, ela me parece que o esforço dos autores aí é exatamente criar uma condição de possibilidade exatamente para que a regularidade ocorra, né? Porque se a gente está diante de uma situação cheia de irregularidades, uma direção que está toda sob suspeita, está toda sob inquérito policial, sobre o julgo da justiça criminal, isso é óbvio que vai atrapalhar o processo de regularização lá do assentamento dos senhores, né? Então, acho que no final das contas, como alguém enfatizou aqui, essa intervenção ela é um remédio amargo, né? Mas que pode vir a colaborar exatamente com um interesse comum, que eu imagino de todos, né, de todos ou da maioria, né, porque o fato, os senhores me desculpem a franqueza, mas há pessoas que não se importam em viver na ilegalidade, né, eu imagino que a maioria dos senhores tenha interesse em reverter essa situação, mas o fato é esse também, nós vivemos numa unidade da federação em que há pessoas que não têm interesse em se trazer para a legalidade, né? Mas eu acho que a grande maioria está nesse viés. Relativamente ao acordo, então, e aqui já passando a decidir o pedido de conciliação, me parece que todos os dispositivos da proposta, exceto o item 5º, foram objeto de consenso, não é isso, doutores? Exceto a questão da destinação do depósito dos recursos recebidos. Com relação aos demais itens, estão... Não, excelência, esse foi acordado. Os depósitos, excelência, só não foi acordado o artigo 55, certo. 54 e 55. Então a gente pode já consignar que fica homologado todos os termos da proposta de acordo formulada aqui, essa proposta que foi relida pela doutora. Não estão? Nos artigos não, os artigos aí a gente passa a decidir. Doutor, eu acho que esse ponto também dos depósitos que o doutor Cassiano pediu, isso então não ficou claro para mim, porque eu entendi que vai seguir normalmente como eu venho fazendo, mesmo com o que eu receber. Então vai ter um fundo... Olha, eu vou ler a redação da proposta. Depósito dos recursos recebidos provenientes do pagamento de taxas em atraso em conta específica do condomínio, visando a constituição de fundo de reserva para quitação das diversas dívidas provenientes de multas e sentenças judiciais existentes em nome do condomínio. Ele tá, na verdade, digamos assim, carimbando esses recursos que vão ser recebidos para essa finalidade. É um ato de gestão. Eu quero fazer uma parte. Por isso que eu estava ressalvando. Eu só quero fazer uma parte aqui. É porque houve uma decisão anterior do senhor, doutor, me autorizando a abrir uma conta judicial. E nós não abrimos. Por quê? Porque o banco explicou que todas as vezes que a gente fosse pagar qualquer pessoa, a gente teria que pegar a autorização do senhor. E aí nós não, embora tivesse autorizado, não abrimos, então continua a conta do condomínio recebendo tudo normal. Então acaba que é o que ele está propondo, é o que o doutor Maró já falou. Eu só fiquei preocupado com fundo de reserva. Ele está falando em fundo de reserva. O condomínio não quer me parecer que o condomínio mal tem dinheiro para pagar as contas. Foi isso que eu coloquei.
E eles concordaram, exatamente, isso aí eles já concordaram que não precisa ser nesses termos, que prossegue como está, entendeu, Excelência? Essa proposta do acordo, eles abriram mão e vai continuar como está, eles que propuseram. O item 5º, então, está excluído. Então, vamos lá. Decisão, né? Considerando-se o que foi objeto de consenso nesta assentada, homologo os seguintes itens dois pontos, né? Primeiro, eu vou mudar a ordem aqui dos senhores, porque eu acho que, na verdade, a manutenção da interventora ela é pressuposto para os demais itens, né? A gente, para poder trabalhar com isso, né? Primeiro, a interventora atualmente nomeada permanecerá exercendo o munus até a data da posse da nova diretoria a ser eleita. Dois, incumbirá a mesma interventora a convocação de comissão eleitoral. Ela já está designada, né? A convocação da comissão já designada para deliberação do cronograma do certame eleitoral, o qual deverá realizar-se no dia 20 de maio do corrente ano. A proposta está das 9 às 17, de acordo também? Excelência, só uma parte que Vossa Excelência está esquecendo. 21? Da data da publicação. Até quando ela pode publicar? Semana que vem. 10 dias. 10 dias corridos. Da publicação do edital, né, de convocação. 9 às 17 horas, ponto. O edital de convocação deverá ser publicado em até 10 dias corridos. Três. Aumenta para nós, por favor. Isso, obrigado. Pode ser? Pronto, sim, está melhor. Eu só não tenho acesso ao diversificador. Agora sumiu tudo. Só um momentinho, deixa eu só ajustar. Eu também tenho acesso ao áudio e controlo o meu áudio. Vamos lá. Incumbirá também a senhora interventora realizar o levantamento da relação dos adquirentes de unidades ou frações no condomínio, se possível, indicando inclusive os eventuais acréscimos ocorridos desde 2014. Excelência, nesse ponto, fora esses acréscimos, a gente entra em discussão, porque já aconteceu quando a gente nomeou a comissão, sobre a questão seguinte:
A partir da data de decisão do senhor na ACP, quem tiver descumprido construindo também vai estar nesse critério? Eu tenho que levantar ou é só os lotes? Está depois de 2014 também, né? 2015 já entra aí nesse universo, né? É importante constar, né? Então, coloca aí, desde 2014 e também desde a data do deferimento da liminar na ação civil pública em 2015. Pois não. Acrescentando coisa. Desde a data do deferimento da liminar. Tinha concordado dos lotes. Mas, doutor, de 2014 para cá, 2015 está inserido, né? Está justamente no meio do caminho. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, o que ela está se propondo é fazer algo mais falando em especificado. construção, em outras coisas já. Não, é só acréscimos. Só acréscimos, nada de construção, né? De infrações. Então, não, se vier a informação acerca de construções, ela vai ser bem-vinda também. Aí isso é instrução do processo. Tá. Eu não acho ruim que venha as construções, não. Tem que ver as construções também, sim. Se não houver acordo quanto a isso, aí vamos por decisão. O senhor não concorda, então, com a informação sobre as condições? Que eu vou deferir em decisão, então. Por favor. Então tá certo. Então a senhora vai informar só as unidades de infrações e esse ponto, então, a gente decide aqui daqui a pouco. Incumbe também a interventora a imediata contratação de auditoria. É o quarto. Que é o mesmo? Ah, tá. Desculpe. Inclui também a interventora promover a imediata contratação de auditoria / perícia contábil, vírgula, a qual deverá ser respeitada pela próxima diretoria eleita. Ponto. Passo a enfocar os demais elementos controvertidos na presente assentada. 2 pontos. O trabalho da interventora consiste exatamente no levantamento possível das irregularidades que se afirma, aliás, supostamente, né, ocorrentes na região do condomínio Mini Chácaras, vírgula, sendo elementar que dentro desta incumbência inclua-se o levantamento de edificações erguidas em violação à liminar judicial que as proibia. Ponto. Trata-se de informação absolutamente necessária, tanto sob o prisma de transparência, como sob a perspectiva de que a demanda visa exatamente apurar supostas irregularidades
naquela região. Ponto. Logo, esclareço que tal levantamento poderá ser realizado pela interventora ponto. Pois não. Deverá. Ponto. Com relação aos dispositivos regimentais aqui discutidos, esclareço que todo o ordenamento jurídico, incluídos aí leis, decretos, convenções condominiais, contratos, etc., subordinam-se necessariamente à ordem constitucional estabelecida. Como já destacado nesta audiência, a Constituição consagra um Estado democrático de direito, vírgula, e sob tal prisma devem ser peneiradas todas as questões jurídicas. Ponto. O dispositivo regimental que proíbe a participação do associado que tenha promovido demanda contra a associação é flagrantemente inconstitucional, posto que o artigo 5º, inciso 35 da Carta, afirma que, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Fecha aspas. Ou ameaça a direito. Fecha aspas. Trata-se do clássico princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ponto. Ora, dado que, conforme a mesma Constituição, a ninguém é dado fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, vírgula, se a lei não pode obstar o direito de ação, vírgula, muito menos a convenção da associação poderá fazê-lo. Ponto. Destaque-se que quem demanda judicialmente um direito não é necessariamente um inimigo a ser confrontado, mas, ao revés, pode estar querendo apenas
o reconhecimento do direito justo na busca da legitimação necessária a uma ordem jurídica civilizada. Ponto. Nestas circunstâncias, reconheço a plausibilidade jurídica da postulação verbalmente formulada nesta assentada relativamente à declaração da inconstitucionalidade da disposição regimental ora sob enfoque, e reconheço também o periculum in mora relativamente à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo regimental, vírgula, e reconheço também o periculum in mora, que exige o deferimento desta tutela de urgência, vírgula, para culminar a suspensão dos efeitos do artigo 55, não era, doutor? 55, inciso 2. Isso, do artigo 55, inciso 2º do regimento interno do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Ponto. Enfocando a legalidade do artigo 57, parágrafo 5º do mesmo regimento, vírgula, que foi aqui discutida. Prevê o artigo que o condômino em mora, mas que tiver pago no mínimo 2/3 do total do débito acordado, até 30 dias antes da data marcada para as eleições, poderá dela participar. Ponto. No que tange a este aspecto especificamente, vírgula, ou seja, no confronto entre o interesse meramente financeiro e o princípio constitucional democrático, não pode haver dúvidas de que este último prevalece. Ponto. Dado que o dispositivo regimental, ora sob enfoque, amplia a participação democrática
permitindo que o condômino que tenha se disposto a resgatar parte do débito participe das eleições. Tal dispositivo deve ser prestigiado. Ponto. Reitero a propósito que, uma vez que não colhida com a Constituição, as normas regimentais prevalecem sobre a previsão do Código Civil, pela lembrança de que nas relações de direito privado permite-se tudo aquilo que não seja expressamente proibido pela lei. Né? Ponto. Pela mesma razão, vírgula, ou seja, sob a consideração da prevalência do princípio democrático, a norma que autoriza o cônjuge ou companheiro a candidatar-se afigura-se consentânea com a ordem constitucional, vírgula, inclusive no que tange a tutela jurídica da família. Ponto. Com efeito, o cônjuge ou companheiro tem inequívoco interesse jurídico sobre todas as questões relativas à moradia da família, não sendo razoável alijá-lo